Muitas empresas só descobrem inconsistências contábeis no encerramento do exercício, numa solicitação de crédito, numa auditoria ou na hora de distribuir lucros. O problema é que, quando a revisão fica para o fim do ano, pequenos erros se acumulam ao longo dos meses. Lançamentos errados, baixas não registradas, saldos antigos e despesas sem documentação distorcem o resultado e o patrimônio. A base que sustenta as decisões dos sócios fica comprometida antes mesmo de o balanço ser aberto. Conciliar não é apenas olhar se os números fecham, é comparar o que está registrado na contabilidade com os documentos e controles que comprovam cada saldo. Isso envolve extratos bancários, relatórios de contas a receber e a pagar, folhas de pagamento, guias de tributos, contratos, notas fiscais, controles de estoque, relatórios de empréstimos, controles de imobilizado e movimentações entre empresas do mesmo grupo. Cada conta precisa ter um documento que a sustente. A escrituração contábil tem regras próprias nas normas brasileiras de contabilidade. A ITG 2000, R1, do Conselho Federal de Contabilidade, reforça que os registros precisam ser organizados, completos e sustentados por documentação adequada. Para o empresário, isso significa que a contabilidade precisa refletir a realidade econômica da empresa, não apenas cumprir uma formalidade fiscal. Registro sem documento de suporte não é escrituração, é risco. A Lei 6.404 de 1976 é a referência central para demonstrações financeiras no Brasil. Mesmo empresas que não são sociedades por ações são avaliadas pela consistência de seus relatórios em pedidos de crédito, auditorias e reorganizações societárias. O CPC 00 ou R2 complementa isso ao exigir que a informação contábil seja relevante e represente adequadamente a realidade da entidade. Se os saldos não forem conciliados, essa representação fica comprometida desde a origem. Contas bancárias são as mais visíveis, mas frequentemente apresentam diferença entre o extrato e o razão contábil por lançamentos duplicados, tarifas não registradas ou transferências sem classificação correta. Na conta de clientes, títulos antigos sem baixa inflam o ativo e criam uma falsa expectativa de recebimento. A empresa acredita que tem mais dinheiro a receber do que realmente existe. Isso afeta o cálculo de capital de giro, a análise de liquidez e qualquer negociação com banco ou investidor. Fornecedores com lançamentos duplicados ou ausentes distorcem o passivo e criam risco de pagamento indevido ou de obrigação não reconhecida. Estoques sem conferência periódica afetam diretamente o custo dos produtos vendidos, o lucro apurado e a margem apresentada aos sócios. Empréstimos sem atualização de juros e parcelas apresentam o endividamento de forma errada, o que pode levar a decisões equivocadas sobre capacidade de pagamento e novas captações. Provisões de folha e encargos incompletas distorcem o resultado e as obrigações trabalhistas da empresa. No imobilizado, bens sem controle ou com depreciação inadequada tornam patrimônio e despesa contábil inconsistentes. Já as movimentações entre sócios e empresas do mesmo grupo sem suporte documental criam risco de conflito societário e questionamentos em auditoria. Essas três áreas são frequentemente negligenciadas e concentram boa parte dos ajustes relevantes descobertos no fechamento anual. Uma empresa pode acreditar que teve lucro suficiente para distribuir valores aos sócios, mas descobrir depois que havia despesas não reconhecidas, obrigações sem registro ou ativos superavaliados. A distribuição de lucros precisa estar apoiada em contabilidade confiável. Se receitas, despesas, provisões ou obrigações estiverem incorretos, o lucro apurado não representa a realidade econômica da empresa. Isso pode gerar conflito entre sócios, questionamentos jurídicos e necessidade de recomposição de capital. Bancos, investidores e potenciais compradores analisam demonstrações financeiras para avaliar liquidez, endividamento, rentabilidade, geração de caixa e governança. Se os números não são consistentes, a empresa perde credibilidade mesmo quando possui uma operação saudável. Relatórios conciliados aumentam a confiança na empresa e melhoram as condições de negociação. Uma empresa com contabilidade organizada negocia crédito em melhores condições do que uma com balanço cheio de ressalvas ou ajustes pendentes. Segundo Clayton Cellini e Gladson Alves, sócios e contadores, a contabilidade de qualidade não nasce no fechamento anual. Ela é construída mês a mês, com organização documental, conciliações regulares, revisão de saldos e comunicação entre empresa e contabilidade. Quando esse processo é negligenciado, o balanço pode até ser emitido, mas não necessariamente servirá como base segura para a tomada de decisão. O fechamento anual se torna mais simples e confiável quando cada mês foi devidamente revisado. O CFC mantém normas simplificadas aplicáveis a microentidades, pequenas empresas e PMEs, mas simplificação não significa ausência de controle. Mesmo negócios de menor porte precisam de registros consistentes, documentação mínima e demonstrações financeiras que permitam entender resultado, patrimônio, caixa e obrigações. O porte da empresa reduz a complexidade das normas, mas não elimina a necessidade de saber se o negócio está lucrando, quanto deve e qual é o real valor do que possui. A conciliação contábil mensal deve ser vista como uma prática de governança. Ela organiza a base financeira da empresa, melhora a transparência entre sócios,
fortalece os controles internos e transforma a contabilidade em instrumento de gestão. Uma empresa com contabilidade conciliada possui melhores condições de avaliar seu desempenho real, prestar contas aos sócios, negociar com instituições financeiras, planejar investimentos e sustentar eventual distribuição de lucros. Governança não é exclusividade de grandes empresas. A rotina de conciliação mensal reduz retrabalho no encerramento do exercício e diminui o risco de ajustes relevantes de última hora. Quando a revisão fica acumulada, o contador precisa desfazer meses de lançamentos, localizar documentos antigos e reconstruir saldos sob pressão de prazo. Em um mercado cada vez mais orientado por dados, crédito e segurança nas informações, deixar a revisão contábil apenas para o fim do ano pode custar caro, tanto em tempo quanto em decisões tomadas sobre uma base que não reflete a realidade.